Então vamos lá. Esse tema de hoje ele é muito importante, pois ele nos remete à essência do funcionamento do universo, da natureza. Uma das coisas mais importantes na nossa trajetória aqui enquanto seres humanos, ou consciências temporariamente no corpo físico, é procurar compreender a dinâmica, o funcionamento da realidade. O funcionamento da realidade, ele está intimamente relacionado com o universo. Quando eu falo de realidade, eu estou falando do universo. Apesar de você estar aqui num momento do tempo e do espaço, atuando, a sua realidade ela é muito maior do que apenas trabalhar, ir para casa, dormir e comer. Então, a realidade ela tem uma extensão praticamente infinita. E dependendo do nível de consciência de cada um, do nível de abertura de cada um, existe a possibilidade de ampliar e lançar um novo olhar sobre a sua vida, de modo que você então expanda a tua existência, que é o objetivo central e essencial de uma reencarnação. Eu há muitos anos venho pesquisando e observando os processos relacionados ao desenvolvimento da consciência humana e a multidimensionalidade da nossa manifestação aqui. O ato de observar, ele é fundamental, mais até que o próprio conhecimento, pois o que catalisa a nossa evolução não é o conhecimento, mas sim o aprofundamento da nossa capacidade de observar, da nossa capacidade de perceber, da nossa capacidade de ampliar a nossa percepção para ir concebendo cada vez mais. É aquela velha história do peixinho que vive a vida inteira num lago e acredita que o limite da existência dele é o lago e não sabe que tem um oceano disponível para ele então experimentar e assim se desenvolver e se aprimorar mais e mais. Então, quanto mais você aprofunda e amplia o seu poder de observação, mais facetas e dimensões da sua própria consciência, da realidade, se revelam. E assim a sua existência vai se tornando maior à medida que você concebe mais e mais possibilidades. E o que se torna cada vez mais evidente é a compreensão de que a evolução na acepção mais pura do termo, e esse vai ser exatamente o foco dessa nossa discussão aqui hoje, evolução na acepção mais pura do termo é um movimento rumo a níveis cada vez maiores de facilidade e integração. Parece que todo o universo, bem como a natureza à sua volta, funcionam numa base de facilitação graciosa, em que tudo tende a se aprimorar e a se aperfeiçoar e logo atingir o seu clímax. Então, o que eu estou levantando aqui hoje com esse tema do fluxo venturoso, que é um assunto extraordinário, é você entender a base da mecânica de funcionamento da realidade e do universo. Eu sei que muitos que estão aqui vivem dilemas, dramas, situações difíceis que querem superar, situações que querem transformar, realidades que querem manifestar. Eu sei, eu trabalho com muitas pessoas em um processo lá da cura holográfica, seja no set de atendimento, seja em palestras. Então, obviamente que as pessoas, elas, num dado momento, percebem situações, entre aspas, difíceis. Situações que elas não conseguem superar e, assim, caminhar. E eu quero mostrar que todo esse processo de dificuldade que cada um passa na sua esfera, seja no profissional, seja no afetivo, seja em termos de saúde, não importa, esse processo de dificuldade, ele não é um processo natural. Ele não está em concordância com o funcionamento da realidade do universo. Eu não estou falando dos desafios. Os desafios, eles existem, eles devem existir porque
Os desafios, eles fomentam o ato criativo. Mas o desafio ele é apenas uma situação para te aprimorar. Agora, a dificuldade, a situação que se paralisa, a situação que se apresenta como um bloqueio, todo esse processo já entra numa outra camada, que é uma camada na qual a gente considera a dificuldade. Então, quando a gente começa a ver e observar bem o funcionamento das coisas, você percebe que há essa tendência natural de fluxo, em que tudo no universo se desenvolve de uma forma leve, graciosa e fácil. Ao ponto de alguns estudiosos, teóricos no campo da metafísica, elaborarem uma lei para definir esta tendência universal como o princípio do mínimo esforço. Eu também sei que quando nós ouvimos essa ideia de mínimo esforço, soa ainda em nós de uma forma desconfortável, porque nós aprendemos a mal interpretar esse conceito e inconscientemente nós temos então um preconceito no qual nós não lidamos muito bem com essa ideia. Se você notar, por exemplo, o comportamento de uma semente que de repente eclode exposta a condições adequadas, desenvolve-se e se torna uma árvore gigantesca, até a propagação da luz no espaço pelo caminho de mínimo esforço, isto é, uma linha reta, a luz, ela escolhe, entre aspas, se propagar usando o caminho de mínimo esforço, que é uma linha reta. Seria muito curioso se a luz resolvesse, ao invés de se propagar em linha reta, optasse em se propagar fazendo curva. Isso não acontece. Isso é uma linha, e é fantástico perceber que o funcionamento do universo e das estruturas na natureza se dá numa relação de facilidade graciosa. E o que é inacreditável, com o mínimo de esforço. Então nós temos aí duas questões importantes, que é a facilidade nos processos de desenvolvimento e o mínimo de esforço para que se desenvolva. Então percebam que nós aqui, corajosamente, estamos nos propondo a dar uma guinada no nosso modelo de interpretação da realidade e do nosso próprio desenvolvimento, concebendo exatamente a mecânica de funcionamento do universo. Correto? Então é um ato corajoso desestabilizar certas estruturas que estão aí há muito tempo, nos levando então a um comportamento que talvez não esteja de acordo com o comportamento do universo. Então vamos um pouco mais além para divisar o universo quântico das subpartículas, que simplesmente, como é o caso do elétron, salta quanticamente de uma órbita para outra sem precisar sequer se deslocar, de uma forma extremamente mágica, simplesmente se comportando e fluindo na sua dimensão. Então podemos, por exemplo, traçar um paralelo a respeito até mesmo do avanço tecnológico. Reparem que hoje a vida prática ela é surpreendentemente mais fácil do que há 100 anos atrás, do que há 10 anos atrás, em termos de execução. O avanço ele traz a tecnologia que, por sua vez, simplifica e facilita a nossa vida aqui na matéria. Mas o que eu quero tratar aqui hoje não é do avanço tecnológico, e sim de uma força misteriosa propulsora do avanço espiritual. Entenda que avanço espiritual como a possibilidade de você se desenvolver, de você crescer enquanto ser e, consequentemente, fazer a tua existência expandir de uma forma leve e graciosa, como acontece com todas as estruturas do universo. A esta força, alguns autores chamam de fluxo venturoso. Outros chamam, numa visão mais religiosa, de fluxo de bênção. Ou, em última análise, fluxo de amor. O que eu quero compartilhar aqui com vocês, em linhas gerais, é mostrar como todo o universo está a favor desta facilidade e do mínimo esforço. Isso quer dizer que, aceitando ou não esta proposta que eu estou colocando, a sua vida você deveria estar num processo natural e contínuo de avanço, expansão, graça, plenitude e paz.
Este seria o processo natural. Na psicologia junguiana, isso também é chamado de individuação, uma tendência natural de nos desenvolvermos e aprimorarmos enquanto ser para atingirmos o nosso clímax, o nosso ótimo enquanto manifestação, enquanto consciências aqui nesta dimensão, para renovar nossa existência, renovar a nossa realidade. E quando eu coloco isso, que no processo natural você deveria estar num contínuo avanço, eu coloco, pois você é parte do universo, logo você é o próprio universo. Eu já falei em algumas palestras, pessoas que já me assistiram em palestras por aqui, online ou presencial, que a relação do universo com todas as coisas, ela é muito impessoal, porque o universo te considera como parte dele. O universo não te considera como pessoa, como um eu que está situado em um ponto do tempo e do espaço. O universo te considera como uma parte dele e, portanto, o que você sente reverbera no universo e o que o universo reverbera afeta você. Porque a única coisa que faz sentido nesse grande quebra-cabeça chamado você é a sua realização, a tua expansão e a tua plenitude. O que traz muita alegria, pois a alegria é o reconhecimento de que você está neste fluxo gracioso. Toda vez que você se percebe alegre, não aquela alegria condicionada a um evento externo. Alguém te deu um presente e você diz então que ficou alegre, ficou feliz. Eu não digo essa alegria, eu digo aquela alegria genuína, pura, que simplesmente eclode em você um sentimento de bem-estar e você então se percebe leve e pleno e com uma ausência de necessidades. Toda vez que você se percebe assim, vocês já tiveram essa experiência, talvez não tão frequentemente, mas esporadicamente, você já teve essa experiência, e no momento que você tem essa experiência, sem se dar conta, você está exposto a esse fluxo, a esta força misteriosa que impulsiona o desenvolvimento. Então a alegria, esse sentimento natural, ele é exatamente a constatação direta de que você está no fluxo do universo. Isso é extraordinário e isso é amplamente possível e viável. Obviamente que vai requerer uma abertura maior, né, de pessoas que já estão nesse ritmo, entendendo que a existência ela é muito maior. Então todos vocês que estão aqui hoje comigo, certamente estão aptos a isso, porque vocês criaram essa realidade para ter alguém aqui hoje falando para vocês aquilo que a consciência quântica, que tem o aspecto maior, está tentando comunicar-lhe. Esse também é um fator interessantíssimo. Esta realidade que vocês estão acessando e, obviamente, contactando um nível de informação que irá, inevitavelmente, expandir o teu poder de conceber e aumentar a sua abertura de consciência. Então, essa alegria extraordinária é o reconhecimento de que você está no fluxo gracioso do universo. E só você sabe, e você já constatou isso inúmeras vezes, que no momento em que você sente essa alegria natural, ou seja, uma alegria que ela é incondicional, que não depende de absolutamente nenhum acontecimento, que aquele dia ele foi literalmente mágico. Aquele momento em que você estava nesse fluxo, você percebeu que misteriosamente tudo começa a cooperar com você. Desde uma pessoa até mesmo os objetos inanimados, até mesmo as luzes dos semáforos cooperam com você, como se tudo estivesse abrindo para que você possa então fluir. Eu tenho certeza que todos aqui já tiveram essa experiência e já se lembraram desses episódios. E é maravilhoso quando a gente vive isso, porque você então começa a entender qual é a real natureza do universo. E qual é o real sentido da tua existência? Ora, se você está aqui vivendo e você não está tendo contato com esta alegria de uma forma constante, qual é o sentido da vida? Do que vale viver se você não consegue estar em conexão com essa alegria?
A existência sem a presença dessa alegria, sem estar em contato com este fluxo, deixa de ser vivência e passa a ser sobrevivência. E aí então você irá se comportar como aquele sobrevivente que fica perdido no meio de uma selva, que deve obviamente se defender e se precaver, porque o perigo é iminente. Uma outra coisa que é interessante, perceba que quando você se conecta com esse fluxo gracioso, com esse fluxo venturoso, logo com essa alegria cósmica universal, você percebe que naqueles momentos o medo literalmente deixa de existir. Porque você está vivendo. E quem vive é o ser. Quem sobrevive é o ego. Então esta transição, deixar de ser ego para ser, depende profundamente da tua habilidade e da tua lucidez de aprender a restaurar a conexão com esse fluxo venturoso. De estabelecer uma relação com essa força misteriosa para que ela possa então impulsionar a tua vida. Para que você possa constatar que a vida pode ser muito mais fácil e que você é capaz de produzir e de realizar com o mínimo de esforço. Como uma semente faz, como o elétron faz e como a Terra faz em sua órbita. Mas infelizmente, em contrapartida, nós temos um compacto de informações, que é um conjunto de valores, de parâmetros culturais, uma moral religiosa que enaltece o sofrimento, a dor, a luta e o sacrifício para que então a sua vida tenha um sentido dentro deste cenário de realidade imposto. Então observe o modelo que agora eu estou entrando com vocês. De um lado você tem a mecânica do universo graciosa, leve e fluida, cujo sentido é alegria. E de outro lado existe um outro modelo baseado em valores culturais, religiosos, que diz que o sentido da sua vida é a luta, o sacrifício e a dor para que você então possa ser considerado, valorizado ou de uma forma sentir que a tua vida tem sentido. O que é assustador é que a maioria comprou este modelo e se apegou e embasa suas vidas numa relação em que cria-se o sofrimento, a dificuldade para obter a promoção social e a consideração. E nós temos aí N jargões que enaltece o sofrimento como uma forma de sentido na vida. Você tem que lutar para você então conquistar. Porque este é o sentido da vida. Segundo este critério, segundo este modelo. E este universo de pessoas que pensam assim constitui, infelizmente, a massa populacional planetária. Ou seja, 99% das pessoas vivem presas neste modelo. Logo, a realidade coletiva será muito pobre e carente de graça, de inteligência, de leveza e plenitude. O quanto esse sistema carece de criatividade, carece de renovação, carece do novo. E o novo ele só vem através de uma mente expandida. Se você ligar a sua televisão para ver os programas que se passam, você vai perceber que é sempre a mesma coisa, é uma repetição constante. E as pessoas, elas passam anos perdendo tempo, perdendo a sua identidade e se repetindo, porque elas estão presas num modelo. E obviamente que elas não têm acesso a uma informação libertadora, porque talvez elas não estejam ainda prontas ou abertas para tal. E, obviamente, nós sabemos também que a realidade ela é o reflexo do processo interno. Se a maioria pensa, concebe e sente de uma forma comum, a realidade coletiva será comum. E isso é um ponto a ser considerado, a ser analisado. Então vejamos a situação de fora. Pois eu estou aqui hoje falando para você que está me ouvindo, porque eu sei que você é o foco do teu universo. Adotar tal modelo que não se baseia no comportamento
da natureza do universo, e sim um modelo baseado em uma imposição sociocultural, é criar uma vida disfuncional. Muitas vezes a pessoa ela me procura, ela quer mudar, ela quer expandir a existência dela, só que ela não percebe que o modelo que ela está aplicando está gerando disfunções. Porque é um modelo que a coloca em oposição com a dinâmica do universo. Ao passo que, se você se basear no comportamento do universo, que é estar a favor desta mecânica, a sua vida se tornará altamente funcional. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês o ponto de partida para entrar novamente nesse fluxo. Por isso que chega um momento que nós precisamos nos desvencilhar deste paradigma retrógrado, ou dos restos mortais dele ainda presente em nós, para darmos o próximo passo rumo à nova consciência, logo à nossa realização. Quando você corta o seu dedo, a minha formação é biofísica e biologia, então eu gosto muito da parte de fisiologia. Então, quando você corta o seu dedo, misteriosamente, uma força natural passa a atuar e agir sobre aquele corte, coordenando todo o universo bioquímico do teu corpo, para literalmente transformar aquele corte e restaurar a integridade daquele tecido de uma tal forma que, passado um tempo, é como se nunca tivesse havido aquele corte, numa espécie de legítimo milagre biológico. É uma coisa que me fascina observar o comportamento biológico e perceber que existe uma força inteligente que está o tempo todo autorregulando e transformando o corpo para que ele se mantenha na sua integridade máxima. Desde um corte no seu dedo até os processos constantes de renovação celular, para que você então tenha um veículo excepcional para te conduzir nessa experiência. Obviamente que nós atingimos um distúrbio psicológico tão grande que nós interferimos nesse processo natural do corpo a um ponto tal que, passado um tempo, nós passamos a depender de medicamentos e de processos externos para nos curar, sendo que nosso corpo possui um processo poderosíssimo de autocura. Isso mostra que há uma força atuando no seu corpo ou fora dele constantemente para restaurar os processos. Ou, em outras palavras, para curar. Por mais que você desequilibre uma situação, há uma força que quer agir para transformar aquilo, que quer agir para restaurar aquilo de alguma maneira. Mostrando mais uma vez que até o seu próprio corpo é controlado por essa força a favor do melhor, a favor da restauração, da cura e do progresso. Então, eu dei alguns exemplos aqui hoje para mostrar para vocês que de diversas formas é possível perceber a ação deste poder, desta força, desse fluxo venturoso que está agindo para evoluir todas as estruturas, para que todas as estruturas tenham e atinjam o seu ótimo, o seu clímax enquanto potencial. Agora eu sei que aqui há uma série de pessoas também vivendo experiências dramáticas, de tentar resolver uma questão ruim que se repete e não sai do lugar. Ora, se o funcionamento do universo, da natureza, é a restauração, é a expansão, a transformação fácil, por que a minha vida está tão difícil? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês agora. Se tudo flui de uma forma fácil, coordenado por este fluxo venturoso, por que minha vida está tão difícil? Pondera um pouco sobre essa pergunta. Vamos analisar essa pergunta e tentar juntos encontrar a resposta através do subsídio de informações que eu irei transmitir aqui hoje, que já estou transmitindo, para vocês saírem daqui hoje com condições de reverter este quadro. Esta é a pergunta central aqui hoje. Vamos entender uma coisa. Nesta nova ótica,
que eu estou apresentando aqui, está bem claro que dificuldade neste contexto é um fenômeno artificial. Quando eu digo artificial, eu digo que não é natural. Então, entende artificial como algo que você aprendeu. E quando nós falamos de aprendizado, nós estamos falando de mente e não de natureza. Isso é importante. Aprender é um movimento mental. Ok? Tudo aquilo que é natural não se aprende, não é mental, é parte de quem você é. Correto? Então eu posso colocar, por exemplo, que você não é capaz de aprender mentalmente a prosperar, porque prosperidade é parte da tua natureza. Não se aprende a ser próspero. A verdadeira prosperidade. Não se aprende a amar, porque amar é parte da tua essência mais profunda, não é um movimento mental. Não se aprende a ter autoestima. Autovalorização é parte de quem você é. Você, em essência, reconhece que o teu valor é infinito, porque você é único. Viver em paz. Não se aprende a ter paz, porque paz não depende de um movimento mental. É parte de quem você é, te constitui. Então, há uma série de fenômenos que são artificiais porque aprendemos. Em contrapartida, nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos a nos menosprezar, nós aprendemos a nos criticar, nós aprendemos a nos colocar contra a dinâmica do universo, nós aprendemos a depender de tudo e de todos, menos do nosso próprio poder interno, da nossa própria consciência. Nós aprendemos a ser ansiosos, nós aprendemos a nos desvalorizar. Tudo isso é movimento mental. Tudo isso são coisas que você absorveu de fora e introjetou. Então o aprendizado é um processo que você absorve de fora e põe dentro. Natureza é um processo que você expande de dentro para afetar fora. Então você tem uma capacidade infinita para amar. Você pode catalisar isso. Você tem uma capacidade infinita de ser feliz. Você pode catalisar isso, porque isso já está aí. Você é infinitamente criativo. Você pode catalisar. Você tem como fundamento a paz imortal. Você pode expandir essa paz a partir do teu interior para afetar tudo à sua volta. Então, quando você decide e você começa a compreender esses dois movimentos, aprendizado e natureza, mente e ser, mente e consciência, e quando você então reconhece a importância disso que eu estou colocando, você pode, através deste reconhecimento, polarizar-se para estar a favor da sua natureza, para expandir de dentro para fora todos os potenciais que já estão aí. E, obviamente, transcender a necessidade de absorver de fora para dentro. Porque todas essas coisas que você absorve de fora e põe aí dentro, no final das contas, constitui uma massa compacta que obstrui o fluxo da sua natureza. E que irá, obviamente, impedir com que você esteja exposto ao fluxo venturoso, a esta força que aprimora, que traz a expansão do teu ser, que faz com que você então expanda toda essa informação extraordinária que está aí dentro, que não é passível e não precisa aprender. Então é importante nós divisarmos essa diferença. Tudo que é natural não se aprende. Só se aprende aquilo que é mental, que é artifício. Então a resposta a essa pergunta ela é muito simples. Se a dinâmica do universo é facilidade e eu estou tendo dificuldade em algum nível, a resposta é: você certamente está se colocando em oposição ao fluxo venturoso do universo a partir de coisas que você aprendeu e a gerar dentro de você e que quebra o seu alinhamento vibracional.
Você aprende uma série de processos externos e começa a gerar esses processos dentro de você, e esses processos começam a quebrar o teu alinhamento vibracional, e não estando alinhado vibracionalmente, você não consegue se conectar com este fluxo para que a tua vida possa então fluir de forma fácil, logo natural. Como uma graminha faz, como uma semente faz ao eclodir, como o sol faz, como qualquer outra estrutura. Você sabe que você está vibracionalmente alinhado a partir do momento que você se sente muito bem. O parâmetro, o nosso termostato, para constatar o nosso alinhamento vibracional, o que eu coloco aqui como alinhamento vibracional, é um estado de coerência entre o pensar e o sentir e o agir. Então, o termostato que nos denuncia que nós estamos alinhados é um sentimento de bem-estar. Você se sente muito bem. E quando isso acontece, você diz assim: nossa, hoje eu estou tão feliz. Você quer dizer: nossa, hoje eu estou realmente vibracionalmente alinhado. Tudo está nos seus devidos lugares. E você também sabe que quando você está desalinhado, você se sente muito mal. Você se sente com um grande mal-estar. E quando você está nesse mal-estar, todo o teu lado reativo vem à tona. O medo te envolve. As reações emocionais se apresentam. Estes processos artificiais que quebram o seu alinhamento, normalmente eles te empurram para longe do momento presente. Nós podemos citar a resistência, o medo psicológico, o próprio orgulho, o orgulho aqui neste contexto como o exercício de ser para o mundo e ser para o outro, tá? A dependência emocional, todos esses movimentos de resistência à realidade, o teu medo daquilo que é apenas especulação mental, o seu orgulho de provar para o mundo que você é isso ou aquilo, ou para as pessoas, e a dependência emocional. Esses são os principais movimentos que quebram o teu alinhamento vibracional. E quando você começa a mobilizar e aos poucos a minimizar esses processos que quebram o seu alinhamento, você começa a estar novamente exposto a este fluxo venturoso e você então cresce, a sua vida expande. Esses momentos são momentos esporádicos, mas eles podem começar a ser mais constantes e mais frequentes. Mas o primeiro passo para entrar nesta dinâmica universal de facilitação é reconhecer e aceitar o que eu estou te mostrando aqui a respeito do funcionamento natural. O objetivo aqui é mostrar de forma bem direta como você pode deliberadamente ficar exposto ao fluxo, a esse fluxo cósmico, para que ele possa te empurrar com delicadeza na direção do melhor. Ele sempre te potencializa para o melhor. E o simples fato de você estar aqui hoje, se abrindo para tomar consciência de tal fluxo, isto é, reconhecer que existe um fluxo venturoso, já gera automaticamente uma permissão para que ele o abrace e conduza para o melhor. Isso é fantástico. Esta é a mágica da consciência, da mecânica quântica embutida na tua consciência. Ao tomar consciência de algo negativo, sua consciência transforma. Ao tomar consciência de algo positivo, ou seja, evolutivo, a sua consciência habilita. Grave muito bem isso. A partir do momento que você toma consciência de algo negativo, ou seja, se não estava no domínio da consciência, isso estava no seu inconsciente. Mas no momento em que a consciência toma consciência do negativo, ela transforma. E no momento que a consciência toma consciência de uma possibilidade positiva, ela habilita. Aquilo passa a fazer parte da tua realidade. A priori, em termos de informação, a informação começa a vibrar,
A informação começa a irradiar na tua realidade, porque agora você tem a consciência. E é apenas uma questão da própria dinâmica daquilo se converter e colapsar-se em uma situação ou em uma realidade. Logo, da mesma forma que conhecer a existência deste fluxo venturoso como uma força cósmica facilitadora potencializa o seu poder em sua vida, rejeitá-lo ou estar em oposição cria bloqueios. Vou repetir, se você conhecer a existência desse fluxo, tomar consciência da existência desse fluxo, com uma força cósmica que está aqui para facilitar o teu processo de expandir, ela irá potencializar o seu poder em sua vida e irá expandir a tua existência. Rejeitá-lo por não ter consciência do mesmo, ou criar oposição, mesmo que você não esteja consciente dessa oposição, criará bloqueios. É o que eu mais constato nas pessoas que me procuram. Elas querem coisas incríveis, óbvio que elas querem melhorar conscientemente, mas elas não têm noção do quanto elas estão desalinhadas vibracionalmente e o quanto elas não se permitem estarem expostas a esse fluxo venturoso de cura, a essa onda amorosa evolutiva. Uma plantinha consegue estar mais conectada ao fluxo do amor do que você. E ela não precisa aprender isso, porque é natureza, como eu acabei de falar agora há pouco. E aqui, nós precisamos então, a proposta é curar você da resistência pessoal ao amor que cura. A proposta é esta aqui hoje. Nós estamos desvendando uma coisa extraordinária aqui hoje, para que você possa curar a tua resistência pessoal ao amor que cura. E essa resistência, ela já está sendo curada porque você agora está se permitindo reconhecer esse fluxo. E o primeiro passo é esse, é reconhecer que existe um fluxo evolutivo, uma força propulsora que aprimora todas as formas de vida, em todos os contextos. Há um princípio que eu venho explorando em meus cursos de mecânica quântica aplicada, que envolve um conceito muito interessante na física, é chamado de estar em fase. Você tem duas opções na tua existência. Ou você está em fase com o universo, ou você está fora de fase com o universo. Só existem essas duas possibilidades em termos de manifestação da consciência. Se você estiver em fase com o universo, com a dinâmica do universo, com esse fluxo venturoso, a tua vida fluirá belíssimamente. Mas em contrapartida, se você estiver fora de fase com este fluxo, a sua vida será muito difícil. Estar em fase, a grosso modo, é um conceito que se refere na física quando duas ondas possuem o mesmo comprimento e amplitude. Ou seja, elas estão numa mesma frequência. Aqui eu estou adotando esse conceito para entender, para gerar um entendimento maior de como nós podemos habilitar o fluxo venturoso para curar um problema. Então minha proposta neste momento é te mostrar como é possível curar um problema, como é possível acionar esse fluxo para que ele possa então transformar uma situação ruim, da mesma forma que ele faz quando você corta um dedo. E seu dedo então se cicatriza e se reconstitui. Então vamos pensar comigo. O que normalmente
nós fazemos, o que normalmente nós fazemos quando constatamos um problema ou uma situação negativa que queremos mudar. Pense agora naquela situação que você julga negativa, difícil, que você vem tentando mudar e não está conseguindo. Focalize essa situação. Normalmente, as situações ditas ruins, nós geramos uma disposição interna em que nós queremos nos livrar daquilo. Mas a postura interna é combativa, é de resistência e é de rejeição. Nós rejeitamos tudo aquilo que nós não queremos mais. Esse é o modo normal do funcionamento no comportamento humano. Aquilo que é ruim você rejeita. Aquilo que é bom você aceita. Não é isso? Essa é a dinâmica simples. Não está bom, eu rejeito. Só que você também sabe que toda vez que você rejeita algo, você potencializa aquele algo. Porque a resistência gera persistência. Esse é um outro princípio. Quando eu resisto a algo, eu fortaleço o objeto da minha resistência. Quando eu aceito e eu me rendo, eu paro de combater aquele algo, eu paro de lutar contra aquele algo achando que eu vou resolver, e eu simplesmente, internamente, assumo uma postura, permitindo com que aquilo possa ser o que é. Você então abre um espaço para que o fluxo venturoso transforme. Vamos entender isso com muita clareza, porque se você entender essa relação que eu vou explorar agora com você, você terá em suas mãos uma mecânica, uma chave fundamental para transformar. Para transformar, seja qual for a situação. Isso que eu estou apresentando aqui é fruto de anos de reflexão, anos de observação. E eu posso colocar com toda tranquilidade que é um mecanismo que está de acordo com o funcionamento do todo. Então aquilo que você não quer, está ruim, você rejeita. Aquilo que você acha que é bom, você aceita. Mas ao rejeitar, você potencializa o objeto da tua resistência, e aquela realidade negativa, ela se fortalece mais e mais, e você se vê então preso num ciclo vicioso. Quanto mais ela fica forte, mais você rejeita. Quanto mais você rejeita, mais ela se fortalece. Então surge um ciclo vicioso, e você então está preso neste ciclo, e ficará a menos que você então tenha um momento de lucidez muito grande, ou um insight, para compreender que este modo de funcionar gera mais entropia do que ordem, gera mais desorganização do que ordem. O fluxo de cura, ele é um fluxo de bem. Fluxo de cura, ele é um fluxo de bem. É fazer o bem fluir. E quando você faz o bem fluir, ele restaura e transforma de modo fácil e gracioso. Vamos entender, eu estou explicando passo a passo para você apreender a linha de raciocínio, para você então construir essa nova percepção. O fluxo de cura é um fluxo de bem que restaura e transforma de modo fácil e gracioso. Este fluxo, ele só é acionado, agora é a parte mais importante, grave isso. Este fluxo de bem, logo de bênção, bênção é fazer fluir o bem, bênção é estar exposto ao fluxo venturoso. Este fluxo ele só é acionado quando você, ao invés de rejeitar o problema ou a situação negativa,
você então opta em entrar em fase com ele. Quando você entra em fase, em pleno alinhamento com o problema ou com a situação até então indesejada, o fluxo venturoso atua em você, curando a tua crença, curando o padrão envolvido que está gerando aquele problema. E a realidade problemática, que é apenas um reflexo do padrão que está em você ou da tua própria percepção, se transforma, uma vez que a tua percepção já está transformada. Essa abordagem não está relacionada com reprogramação mental. É um processo muito além. É um processo quântico e espiritual. Nós já estamos entrando numa era que é a era da consciência. E nós precisamos acionar essa consciência ao nosso favor. E este é o processo extraordinário. No momento em que você estabelece, você entra em fase com a situação negativa, ela se transforma. Porque ao entrar em fase, o fluxo cósmico, a onda amorosa, penetra na tua constituição e faz ceder tudo aquilo que está gerando o caos. Quando você está fora de fase, com o problema ele permanece. Pois não há harmonia. Estar fora de fase parece até um paradoxo, mas quando você começa a penetrar nesse domínio mais profundo, mais sutil, no qual a mecânica quântica ela rege, você começa a entender que as lógicas muitas vezes se invertem. A nossa lógica racional ela fica completamente invertida. Você deve estar pensando, onde já se viu, quer dizer que eu vou ter que estabelecer harmonia com o problema para ele deixar de ser problema? É. Porque se você mantiver em oposição ao problema, ou combatendo o problema, ou rejeitando o problema porque ele é um problema, você só fortalece o mesmo. Então, ao estar fora de fase com o problema, ele irá permanecer. Pois não há harmonia. Entrar em fase, em termos práticos, significa estabelecer harmonia com o objeto com o qual você está estabelecendo esta fase. O fluxo venturoso ele depende que criemos esta harmonia e entremos em alinhamento vibracional para que a cura aconteça. É claro que aqui eu estou explicando como você focaliza algo negativo para transformar, mas com a prática você será capaz de permanecer em fase com tudo permanentemente. E no momento que isso acontecer, quando isso acontecer realmente, quando você for capaz de ficar em fase com todas as coisas, você se tornará um ser miraculoso. A sua existência será graciosa, plena e abundante. Os desafios sempre existirão, eles aguçam nosso poder criativo e estão aí para isso. E o ponto central é exatamente esse. Agora a pergunta é: como, Horácio, eu posso praticar este processo de habilitação do fluxo venturoso? Em outras palavras, como eu estabeleço a harmonia de fase, como eu entro em fase com aquilo que eu não quero mais viver? Olha que paradoxo. Mas você já sabe que o modo contrário a isso não funciona. Você sabe que quanto mais você resiste, quanto mais você combate, quanto mais aquilo pior fica. Porque a oposição adiciona entropia, aumenta a desordem. A concordância, o entrar em fase, aumenta a ordem. É o corte do dedo que começou a cicatrizar.
Mas vamos então compreender a dinâmica dessa prática de entrar em fase, para que o fluxo venturoso inunde e transforme as nossas vidas. Então vejam que eu estou aqui trabalhando de uma forma mais didática, o mais objetivo possível, explorando a possibilidade de você gerar esse fluxo, se expor a esse fluxo para transformar uma situação. Mas lembre-se, o objetivo é você permanecer em fase com tudo. Permanecer em fase com tudo. E é curioso porque o incômodo, o desconforto emocional, o medo que sobrevém deste incômodo, diante daquela situação que você não quer mais, só é mantido porque você rejeita. Então, o incômodo diante da situação que você quer transformar é incômodo porque você rejeita. Quando você aprende a não rejeitar, o incômodo deixa de ser incômodo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi e que os mentores me passaram e me passam o tempo todo, que você só consegue transformar, que você só consegue curar algo quando aquele algo deixa de ser desconfortável. Enquanto é desconfortável, você não está pronto para transformar. Quando aquilo se torna confortável, você já está transformando. E eu não entendia isso. Eu ficava, mas como assim? Como assim? Até que eu comecei a praticar, comecei a provocar, e eu via que realmente quando eu encarava a situação e eu entrava em fase com ela, ao invés de combater, ao invés de rejeitar, eu dava espaço para aquilo ser o que é, de modo a não ter nenhum sentimento ruim, nenhum julgamento negativo daquela situação, algo misterioso começava a atuar naquilo e transformava. Porque a cura, a transformação, ela não vem do desconforto, ela vem dessa relação mais confortável. Então, para entender essa dinâmica, eu vou transmitir para vocês uma prática. Essa prática, ela é bem simples e você pode muito bem agregar e incorporar ao seu comportamento e na sua dinâmica de vida. Entrar em fase significa criar fluxo de bem, ou seja, de benção. Entrar em fase é uma abordagem científica para aquilo que conhecemos como bênção, que quer dizer catalisar o bem. Abençoar é catalisar o bem. Abençoar é entrar em fase com. Abençoar é estabelecer harmonia com. Os xamãs são experts em processos de provocar e catalisar o bem, porque eles conseguem entrar em fase com tudo. A primeira coisa que um xamã faz quando alguém o procura e relata o seu problema dramático, na verdade o problema é só problema, não tem drama, o drama é alegoria e folclore mental, mas a primeira coisa quando o xamã ele está em contato com uma pessoa que está com um problema muito sério, entre aspas, ele estabelece a harmonia de fase, ele entra em fase com aquela pessoa, ele entra em fase com aquele problema, ele induz na outra pessoa esta inclinação para que aquela pessoa entre em fase com a situação negativa. Ele potencializa isso junto com ela. A pessoa já sai do contato com ele transformada, porque quando ela olha para a situação, aquilo já não gera desconforto. Portanto, a situação já está curada. Levará certamente um tempo, porque na dinâmica material os processos espirituais são instantâneos, mas leva-se um tempo para que isso se precipite aqui na dimensão tridimensional. Mas a informação de cura já inundou. O fluxo venturoso, a onda amorosa, já envolveu tudo e dissipou o caos e transformou em ordem.
E é assim que os milagres acontecem. Então o princípio é a bênção. E cientificamente, bênção é exatamente um processo de fase, quando duas ondas estão no mesmo comprimento e amplitude. Isso quer dizer, quando você, onda, estabelece fase com uma outra onda, com a informação que é aquela situação, ou uma pessoa. Esta também é exatamente a mecânica por trás do sistema de cor holográfico. Quando alguém me procura, a primeira coisa que eu faço, eu vou entrar em fase com aquilo. Eu vou potencializar, eu vou induzir para que aquela pessoa também estabeleça uma harmonia de fase com a situação que ela não quer. É paradoxal, mas a graciosidade do universo é que quando você olha com a mente racional, você fica louco, porque tudo que você tenta enquadrar na tua racionalidade, na dinâmica quântica cósmica, vira ilógico. Então veja bem, entrar em fase é uma abordagem científica para aquilo que conhecemos como bênção. Bênção quer dizer catalisar o bem, manifestar o bem. E este bem aqui neste contexto é se expor ao fluxo venturoso. Essa é a linha de raciocínio. Então veja, procure diariamente parar por um momento para catalisar o bem para aquele problema. Em outras palavras, procure diariamente parar por um momento para abençoar o problema, para entrar em fase com o problema. Em textos sagrados que foram recentemente recuperados em escavações arqueológicas, recomenda-se uma sequência de procedimentos para catalisar o bem, ou para entrar em fase, ou para estar exposto ao fluxo venturoso. Então o que eu vou passar aqui agora é a reprodução de textos antigos sagrados que foram encontrados, que determinam uma sequência de procedimentos simples para que você então ganhe prática neste processo de catalisação do bem, ou neste processo de bênção. A primeira coisa é, faça uma pergunta. Quero realmente abençoar esta dificuldade e abrir mão de julgá-la, de buscar reparação ou desforra? Isso é uma coisa que você vai fazer lá no teu íntimo. Você focaliza a situação e faz essa pergunta: eu realmente quero abençoar essa situação? Eu estou disposto a abrir mão do julgamento negativo, da queixa interna, da desforra? Se a resposta for sim, continue. Se não, você primeiro deve se abençoar e investigar por que você ainda escolhe apegar-se aos sentimentos que conduzem àquele sofrimento. Esse é o primeiro procedimento. Eu preciso olhar para a situação que está me incomodando. Eu preciso encontrar em mim. Eu não quero mais julgar isso como negativo. Não quero mais queixar. Eu não quero mais combater isso. Estou disposto a abrir mão disso. Então aí você está pronto para o segundo procedimento. Em seguida, você então irá catalisar o bem à situação problemática, dizendo: eu abençoo. Eu quero que vocês prestem atenção, porque quando a gente fala de bênção virou até um conceito piegas, né? Virou um conceito que as pessoas vulgarizaram muito, mas é uma coisa tão poderosa. Falar de bênção é falar de mecânica quântica aplicada. Então quando você diz assim, eu abençoo, com aquela disposição sincera, eu abençoo esta situação problemática. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, eu abençoo as crenças em mim que me mantêm preso ao estado que está gerando essa situação. Porque essas crenças negativas, elas têm valor porque de uma certa forma ou não, elas estão também te desafiando a crescer, a descobrir formas para se aprimorar. Terceiro ponto, eu abençoo a todos que estão envolvidos na situação negativa. E quarto ponto, finalmente, eu abençoo a mim mesmo, pois eu sou o único responsável pelo problema, bem como para a solução. Esses são os 4 procedimentos segundo os textos antigos que foram encontrados. Primeiro, a catalisação do bem se volta para a situação problemática. Segundo, a catalisação do bem se volta para as crenças e padrões em você que estão gerando a situação problemática. A percepção desfocada que resulta na realidade perturbadora. Terceiro ponto, a catalisação do bem acontece para todos que estão envolvidos. E quarto ponto, a catalisação do bem acontece àquele que é o centro de tudo, você. Eu abençoo essa situação, eu abençoo as crenças inconscientes, os padrões que estão gerando isso na minha vida. Eu abençoo a todos que estão envolvidos nesse contexto. Eu abençoo a mim, pois eu sou o único responsável, tanto pelo problema quanto pela solução. É extraordinário quando você faz esse processo de uma forma sincera e comprometida. A abertura que você gera e o quanto você ficará exposto ao fluxo venturoso. Você vai perceber que quando você termina essa prática, naturalmente o seu alinhamento vibracional já estará restaurado. Você se sentirá muito bem. O que é bem-estar, se não perceber o fluxo do bem em você? Se não perceber o fluxo do universo acontecendo. E desta forma você estará aos poucos criando um novo espaço em sua vida através do qual fluirá bem, fluirá graça, fluirá facilidade. Você será um ser cheio de graça e não um ser desgraçado, aquele que não porta a graça. É claro que isto é apenas uma técnica para incentivá-lo, pois estar em fase em relação harmônica com tudo é o seu estado natural. Qualquer criança até os seus 4 anos vive nesse estado de alinhamento vibracional e está em fase com tudo. Pratique o seu alinhamento vibracional buscando se sentir sempre bem. Uma vez que esteja alinhado consigo mesmo, você estará alinhado com todo o universo. E o fluxo venturoso, essa força propulsora evolutiva, estará sempre presente, lhe impulsionando, lhe renovando, transformando e curando. Renovando, 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 sempre e a cada momento. Eu espero que essa breve palestra possa ter, de uma forma ou de outra, impulsionado o teu interior, o teu sentir, possa ter estimulado uma mudança de ângulo da tua percepção diante das coisas, porque realmente o que eu estou hoje aqui compartilhando com vocês é algo muito precioso. E se você foi capaz de esquematizar bem o que foi tratado, o que
foi colocado, você vai perceber que a sua vida irá já demonstrar uma diferença em seu comportamento. Então, eu chego ao final dessa explanação. Gostaria de agradecer a presença de todos. E eu volto a afirmar, vocês criaram esta experiência para ter acesso a essas informações que já existem em vocês. Eu só estou relembrando. E eu espero também poder encontrar com todos num próximo momento, numa próxima situação.